Olá pessoal, hoje nós vamos conversar com vocês sobre o que está por trás do pronunciamento de Dilma Rousseff na ONU, nos Estados Unidos, nesta semana do dia 20 de abril. Pois muito bem, Dilma Rousseff, após, dentro da ONU e fora da ONU, disse que existe um golpe em curso no Brasil. Ocorre que, antes dela ir para os Estados Unidos, esta proposta já havia sido estava sendo largamente divulgada aqui no Brasil, não só pelo PT, mas bem como por todos os partidos de esquerda e todos os sindicatos e movimentos sociais ligados ao movimento comunista brasileiro. E eles cunharam, inclusive, uma palavra: não vai ter golpe. E, inclusive, no dia do impeachment, pronunciaram, todos os indivíduos ligados à esquerda pronunciaram precisamente essa palavra. Uma chamada de ordem, não é? Um mantra. Com isto, pensa-se, e a mídia tem levado a população a pensar, que esta tônica é uma tônica de indignação, de queixa, de luta do PT contra o processo que vem sendo processo falso, que vem sendo urdido para sacar do poder Dilma Rousseff, porque finalmente ela foi eleita pelas urnas. Então aqui nós temos duas variáveis: não vai ter golpe e ela foi eleita pelas urnas. Essa é a razão pela qual ela não pode ser deposta. Vamos analisar isto. Todas as mídias, inúmeros artigos, então, dão a entender à população que isso trata-se de uma estratégia do PT para defender o seu mandato adquirido legitimamente. Ledo engano. É preciso entender o seguinte: a mídia brasileira trabalha com desinformação. Toda ela. Toda ela. Se vocês quiserem saber verdadeiramente o que acontece, isso não está presente nas mídias convencionais. Não está presente. Vocês têm que procurar outros sites, tais como Terça Livre, Senso em Comum, Percival Pudina, Heitor de Paola, Neolatina, a própria Joyce Hasselman, o Antagonista, enfim, indivíduos que não estão dentro do cenário convencional, né, que eles atuam, de certa forma, numa mídia paralela, o Mídia Sem Máscara, do Olavo de Carvalho. Enfim, não, são alguns tantos, eu não me lembro agora aqui de alguns, mas poderia, num outro momento, indicar a vocês notícias, sites nacionais e internacionais que vocês têm acesso a informações confiáveis. Mas vamos voltar aqui. A mídia brasileira trabalha com desinformação. O que é a desinformação? A desinformação é quando você lança uma cortina de fumaça sobre a verdade e você direciona o olhar do indivíduo para uma outra perspectiva que não é a verdadeira. Para vocês saberem realmente como é que a mídia esquerdista, comunista internacional age, né, e o que significa efetivamente essa palavra desinformação, que é uma palavra estratégica, de estratégia militar, vocês têm que comprar este livro, do Mihai Pacepa. Só depois de ler esse livro, vocês vão entender o que é desinformação e o que faz a mídia internacional. Pois muito bem. Então, a Dilma Rousseff na ONU, ela não está tentando angariar apoio internacional para o PT. Tudo que ela não está fazendo é isto. Tudo que eles não estão fazendo aqui dentro do Brasil é isto. Eles não estão tentando angariar apoio internacional. Quando você ouve falar que o presidente da OEA, que o presidente da Unasul, que jornais franceses, jornais alemães, jornais ingleses, jornais americanos estão dando apoio e cobertura à China, o jornal Gramma, que é o jornal oficial do Partido Comunista Cubano, né? Quando vocês ouvem o comunismo internacional dando apoio e dizendo que o Brasil está sofrendo um golpe, uma deputada portuguesa, essa semana,
foi ao parlamento português dizendo que no Brasil está tendo um golpe em curso. O que é isto? O que é esta cantilena? Muito bem. Quando o PT lança essa frase, de fora do Brasil, de dentro do Brasil para fora, o que eles estão falando? Primeiro, eles não estão tentando angariar apoio internacional. Eles estão pedindo socorro às forças comunistas internacionais que geraram o Foro de São Paulo e que sustentam o projeto comunista em toda a América Latina. A diferença entre ambos é imensurável. Imensurável. Quem falou claramente sobre isso, há poucos dias atrás, foi o professor Olavo de Carvalho. Pois muito bem, isso significa dizer o seguinte: o brasileiro insiste em cometer um erro de visão crasso. O movimento comunista é internacional. Se vocês tivessem se dado ao trabalho de ler os três livros clássicos de Lenin, que conta a formação da Internacional Comunista, de como se formou o Partido Comunista, de como é o movimento, vocês veriam que faz parte, é cláusula pétrea do movimento comunista internacional. Quando você adere ao movimento comunista internacional, você é obrigado a agir como uma célula internacional. Isso significa que não existe soberania de um povo. O movimento comunista ele não age dentro dos países. Ele é um movimento que ultrapassa a soberania das nações. Ele é internacional. Se isso não for entendido, fica muito complicado. Inclusive desenvolver estratégias até de visualização do processo. Então, quando qualquer partido comunista fala, ele não fala por ele. Ele fala em nome do movimento comunista internacional. Quando eles falam que vão agir, o que é que está acontecendo? Está acontecendo uma chamada internacional a todos aqueles indivíduos. É um rufar de tambores para que aquelas células do Partido Comunista Internacional, do Movimento Comunista Internacional, entrem em atividade e apoiem. Se vocês observarem, existe espalhado pela Europa uma série de cartazes com imagens do Eduardo Cunha, com imagens do vice-presidente Michel Temer, com imagens do Congresso Nacional, com imagens dos presidentes do Supremo. A pergunta é, quem financiou isto? Como é que esses cartazes estão espalhados em Londres, em Paris, em Bruxelas, em Amsterdã? Por quê? É preciso entender o que está acontecendo. Não é? Então isso diz respeito ao movimento como um todo. Isso equivale a dizer que o Brasil, quando luta contra o comunismo, ele não está lutando contra o comunismo brasileiro. Ele está lutando contra o movimento comunista internacional. Este é o grande erro de interpretação, inclusive desta nova direita, que não entende absolutamente nada. Nada, me desculpem. Porque trata o fenômeno como um fenômeno local. O comunismo nunca foi uma atividade local. O comunismo, por essência e natureza, é transnacional. O comunismo, por essência e natureza, não respeita a soberania. Aliás, tudo que o comunismo deseja fazer é extirpar a soberania dos povos. Isso é um objetivo clássico. Também é uma cláusula pétrea do movimento comunista. Pois muito bem. Então, essas células comunistas são acionadas. Vocês podem pensar, mas ela está criticando o Congresso Nacional. Não está criticando o Congresso Nacional. Absolutamente. O Congresso Nacional é dominado por partidos comunistas. Nós já falamos sobre isso em alguns vídeos do conselheiro Acácio. Provamos para vocês que todos os partidos brasileiros são comunistas. São originários do movimento comunista. Uma vez que você seja originário de um movimento comunista, você não se desliga nunca dele. Ou você só se desliga sobre duas hipóteses.
você é morto, como Celso Daniel, quando você sai da causa, né? Ou você é um exilado político, ou você nunca fez parte dele. Então, para se candidatar, você tem que escolher um determinado partido político brasileiro, você se filia ao partido. Então, você, pessoalmente, nunca esteve ligado ao movimento. Essa é a única razão pela qual você consegue estar dentro de um partido que tem ligação comunista e não ter vínculo com o comunismo. Além dessas três hipóteses, não há uma quarta. Não há. Tá? Então, o que acontece? O Congresso Nacional é completamente regido pela agenda esquerdista internacional. Né? Então, mas por que o Congresso então está fazendo o impeachment? Fernando Henrique Cardoso já deu todas as diretrizes. Já está decidido que será sacrificado Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva. Eles ainda não definiram completamente qual será o sacrifício que será imposto ao Lula. Né? Isso ainda está um pouco em discussão, porque há algumas outras coisas em jogo. Mas a Dilma Rousseff, literalmente, como ela mesma disse, é carta fora do baralho. Então, o que está em curso? Está em curso punir alguns indivíduos, mas salvar o PT. Salvar toda a esquerda nacional, inclusive o PSDB. É isso que está em curso no Brasil. Então, eles vão sacrificar uma parte das cabeças e o movimento de estrangulamento ou de assassinato de reputações dentro do movimento internacional comunista é clássico. Essa é a razão pela qual nós havíamos dito que ele funciona como a hidra de Lerna. Você corta uma cabeça e nasce outra no lugar dela. Então, quando corta uma cabeça, aquele que não está acostumado, não entende como o movimento se movimenta, você fala, foi extirpado. Não, não foi extirpado. O que está acontecendo no Brasil é um grande jogo de encenação, o que é o impeachment. O impeachment é tirar a Dilma do poder, né, onde você aparentemente fere o PT, mas você não destrói a esquerda nacional. Entendam o que está acontecendo. Feriu-se o PT? Evidentemente. Mas não se desmontou a estratégia da esquerda. O Foro de São Paulo está se reorganizando, vai aparecer com outro nome, que não é Foro de São Paulo. Num outro vídeo nós falaremos sobre isso. Esse movimento já está pronto. Não se chamará Foro de São Paulo. Chamar-se-á outra coisa. Né? Então, o que está acontecendo agora é o PT está sendo atingido, mas o projeto da esquerda continua incólume, forte, vivo. Por que eles estão falando sobre eleições? Porque o que deveria ter sido, desde o primeiro momento, feito, inclusive pelos movimentos sociais, é o seguinte: há um golpe em curso. Por que há um golpe em curso? Porque Dilma Rousseff foi eleita democraticamente. Não, Dilma Rousseff não foi eleita democraticamente. As eleições brasileiras foram fraudadas pelas urnas Smart-Matic. Então há dois problemas aqui. A eleição em si foi fraudada e a eleição com voto secreto já configura outra fraude. Então nós temos duas fraudes. O que deveria ter sido o grande foco que deveria ter sido feito era exatamente a denúncia da fraude eleitoral. A denúncia da fraude eleitoral. Existe o conclave de Brasília para a democracia, portanto, o movimento de todos os conclaves é o único movimento que vem denunciando a fraude eleitoral. Porque este é o cerne da questão, é o X da questão. É em cima da ideia de legitimidade, não é? Que o PT se mantém e as esquerdas se mantêm. Se tivesse sido tocado desde o início no ponto da fraude, a eleição toda a eleição no Brasil inteiro deveria ter sido anulado. O processo eleitoral deveria ter sido anulado e as urnas, a cassação das urnas deveria ter sido feita. Vejam vocês que o TSE, Dias Toffoli, refuta completamente essa possibilidade de extirpação do processo eleitoral, portanto, da convocação de novas eleições, bem como da ideia do voto impresso. Pois muito bem, o que está acontecendo? O PT, então, ao dizer que Dilma Rousseff foi eleita democraticamente, ele afirma e confirma que não houve fraude
nas eleições. E o Congresso Nacional, ao tratar do impeachment, reconfirma a estratégia da esquerda. Por quê? Ora, você não pode caçar uma pessoa que foi eleita democraticamente, que não foi eleita democraticamente. Como é que você caça um mandato que é ilegal? Quando você caça um mandato que é ilegal, você legaliza o mandato. Quando o Congresso Nacional valida as pedaladas fiscais, como ele validou, você legaliza a fraude. Então ela passa a não ser fraude mais, porque ela foi legitimada. Aí nós perguntamos, então o impeachment não deveria ter acontecido? Não, não deveria ter acontecido. Não era o melhor caminho. Mas é o caminho que foi adotado. E por que esse caminho foi adotado? Porque, evidentemente, a população não tem estratégia e não sabe lidar com esses criminosos. Então o Congresso Nacional, vejam vocês que o tempo inteiro o Congresso Nacional recusou-se, os políticos recusaram-se peremptoriamente, primeiro, a analisar a questão das fraudes. E na época, em 2014, o Brasil inteiro denunciou as fraudes. Eles se recusaram peremptoriamente, nem o PSDB abriu processo real sobre aquilo ali. Nem o PSDB. Aquilo também foi uma cortina de fumaça do senhor Aécio Neves, estrategicamente posicionado com Fernando Henrique Cardoso. Porque Fernando Henrique Cardoso já disse claramente que não se pode tocar no PT. Quem fala em tirar o PT do poder presta um desserviço à nação, é evidente. Porque a esquerda brasileira, aí sim, ela fica, o projeto do Foro de São Paulo fica completamente desmontado nas suas duas vertentes, na vertente globalista bancária, encorpada pelo PSDB, e na vertente do Foro de São Paulo, encorpada pelo PT. Eles só agem simbioticamente. Se você tira o PT, você tira automaticamente o PSDB. Um não sobrevive sem o outro. Essa é a razão pela qual o PSDB defende tanto o PT. E o PT aparentemente fala mal do PSDB. Não, eles funcionam como gêmeos univitelinos. São atividades simbióticas. As outras esquerdas, mesmo Marina Silva, todas as esquerdas são células do processo. São células cancerígenas do mesmo processo. Não pensem vocês que a esquerda atua isoladamente. É um ledo engano. Eles têm agendas aparentemente distintas, mas faz parte da esquerda, do movimento comunista internacional, de permitir que haja uma liberdade de agenda e em determinados pontos específicos eles têm que convergir. Se vocês observarem toda a esquerda brasileira, quando se trata de ideologia de gênero, por exemplo, ela converge. Ela diverge em alguns outros pontos, mas ela converge para pontos estratégicos. Então, quando você observar, de hoje em diante entenda que se a Marina Silva está defendendo eleições diretas agora e os outros partidos de esquerda não estão defendendo eleições diretas agora, é porque a eleição direta não é uma condição sine qua non para o movimento comunista internacional. Porque tudo que é condição sine qua non do movimento comunista internacional não pode haver divergência entre os partidos. Aqui já vai uma dica para vocês começarem a identificar o que é a agenda que é obrigatória e o que é a agenda que não é obrigatória. Tá? É dessa forma que eles agem. Então, bom, mas o impeachment está aí? Está. Foi uma conquista? De certa forma foi. De certa forma foi. Não é o melhor caminho? Não, absolutamente não é o melhor caminho, porque ele vai dar um outro trabalho. O que nós teremos que fazer? Nós teremos que, findo o processo de impeachment, ou ao mesmo tempo em que esse processo de impeachment passar, e passando ou não, e é muito provável que passe, nós continuemos trabalhando para denunciar o processo da fraude eleitoral e exigir a cassação do registro do Partido dos Trabalhadores e de todos os partidos ligados ao Foro de São Paulo. Todos os partidos ligados ao Foro de São Paulo. Pois muito bem, porque o que já está feito foi um estrago muito grande. Ao caçar a Dilma Rousseff, sim, não houve fraude nas eleições. Entretanto, essas fraudes existiram. E é preciso desmontar o processo da fraude.
Isso é um imbróglio jurídico, evidentemente, de proporções colossais. E isso só pode ser feito porque nós estamos lidando com indivíduos que são altamente criminosos e estrategistas. Neste livro aqui da Hannah Arendt, Origens do Totalitarismo, eu vou ler para vocês para finalizar, para vocês entenderem como é que o movimento comunista internacional se propõe. Na página 475 do capítulo O Movimento Totalitário, Hannah Arendt fala o seguinte: por existirem num mundo que não é totalitário, os movimentos totalitários são forçados a recorrer ao que comumente chamamos de propaganda. Mas essa propaganda é sempre dirigida a um público de fora. Toda vez que um comunista faz propaganda, ele não está fazendo propaganda para dentro do seu Estado. Primordialmente a propaganda, em primeiro lugar, ela vai para fora do país. Depois ela vem para dentro do país. É preciso entender. Este livro, de Hannah Arendt, Origens do Totalitarismo, é fundamental para vocês entenderem. Junto com a desinformação do PACEPA, vocês terão aqui um banco de dados já suficientemente poderoso para entender as movimentações da mídia. Então, para finalizar, o que Dilma Rousseff foi fazer na ONU? Pedir que as forças armadas da Rússia, da China, os caças que estão na Venezuela, os 300 helicópteros russos que estão na Colômbia, venham abrir uma guerra civil no Brasil. Ela fez um chamado de guerra. Eles estão fazendo um chamado de guerra. Uma guerra criada de fora para dentro do Brasil, respaldada pelos acordos internacionais da Unasul. É gravíssimo o que está acontecendo no Brasil. Até mais.